A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Jugo desigual significa uma união espiritual errada entre um crente e um descrente. O crente não deve se juntar a outras pessoas para fazer coisas erradas, como adorar ídolos. Jugo desigual não é ter amizade com descrentes, mas sim participar de pecados. Um relacionamento abusivo é caracterizado por uma relação em que há excesso de poder de uma pessoa sobre a outra, ou seja, onde não há equilíbrio. É muito importante dizer que nem todo relacionamento abusivo apresenta violência física. Existem muitas outras maneiras de agredir alguém e provocar sofrimento a essa pessoa, sem que seja preciso feri-la fisicamente. Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, não é só de namorado, marido, é também entre parentes, entre amigos, qualquer de união entre as pessoas. O relacionamento abusivo tem algumas características e elas se mostram já no início. Às vezes a pessoa se mostra bastante ciumento ou ciumenta, a pessoa tenta te mudar. Se você gosta de ter amigos, a pessoa não quer mais que você tenha amigos. Se você gosta de ser do jeito que você é, a pessoa já não quer que você seja assim. Se você gosta de algumas coisas que te fazem feliz, a pessoa não quer mais que você faça essas coisas ou goste dessas coisas, porque a pessoa não se agrada, então você tem que fazer as coisas do jeito da pessoa, ser como a pessoa quer, a pessoa começa a te colocar uma opressão. Muitas vezes os sinais são sutis, são leves, é quase imperceptível. Às vezes as amizades, os parentes, ou um relacionamento, a pessoa deixa deprimida, te deixa triste. Às vezes você percebeu que a pessoa não é uma boa influência, não é uma boa companhia, mas ela já persuadiu a todos que estão na volta. Vi e ouvi muitos relatos e eu sou a prova viva de que existe sim relacionamento abusivo. Isso não é brincadeira. Muitos querem tentar fechar os olhos para esta situação, para não terem que sair, para não terem que dar explicação a outras pessoas, porque ainda estão em um relacionamento assim, porque não conseguiram sair, porque gostam desse tipo de pessoa. Eu poderia falar aqui muitas coisas sobre isso. Eu sou uma pessoa que já pesquisou e já entendi como que funciona os relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos que deixam a pessoa oprimida, deprimida, acaba com a vida de uma pessoa. Por isso, a importância de procurar ajuda, de procurar um tratamento, de procurar uma saída e, principalmente, em primeiro lugar, buscar a Deus, buscar a direção de Deus, mas também a prudência para não cair em um relacionamento assim ou uma amizade assim, não permitir que pessoas abusivas da sua família façam mal a você. Então tome uma posição, perceba as características que estão acontecendo. Você pode prestar atenção, pode anotar no papel, pode ligar os fatos e perceber que existe algo errado acontecendo, que existe algo estranho e o seu sentido está percebendo isso. Deus está lhe alertando, até as pessoas estão lhe alertando e às vezes você não percebe, você não quer dar ouvidos, não quer entender que isso não é bom para você. Eu tive meu primeiro relacionamento, não foi um bom relacionamento e depois de 10 meses eu estava com outra pessoa porque aquele relacionamento tinha acabado
e eu não tinha me casado com aquela pessoa. E com outro relacionamento eu me casei. Fiquei até onde deu pra ficar no primeiro relacionamento e principalmente no segundo relacionamento. No primeiro eu fiquei 1 ano e 3 meses. No segundo eu fiquei uns 3 anos e alguns meses. Não posso assim definir qual foi o pior, porque tanto um contra o outro contribuiu para o meu sofrimento, para minha tristeza, para o meu afastamento. Os 2 relacionamentos não foram bons, infelizmente. Eu estou aqui para falar sobre isso. Vocês deixem nos comentários se vocês já passaram por isso, se vocês são mais uma pessoa como eu que já passou por isso e não gostaria que próximas pessoas passassem por isso. Então, deixe o seu like. Relacionamento tóxico. Existe essa coisa de chantagem emocional. Eu não sei dizer assim qual tipo de abuso é pior, se é na família, se é na amizade, se é em relacionamentos, porque nada contribui para o bem. Então, tudo é ruim. Não tem nada positivo num relacionamento abusivo. Não tem nada de bom você continuar e você permanecer num lugar de sofrimento, de tortura. Relacionamento abusivo não é simplesmente violência física, mas começa na violência com as palavras, violência psicológica. Algumas pessoas podem dizer que violência física sim é um abuso, mas não é só isso que é um abuso, mas sim tudo aquilo que não contribui para a sua saúde mental, que não te ajuda, tudo aquilo que não vem de Deus para sua vida, tudo aquilo que te faz mal, que você sente que aquilo não é bom. Tudo isso pode significar um abuso. Pode ser simples, pode ser um abuso encoberto, pode ser também abuso sexual. Existe também a violência pelo abuso sexual. E existem muitos tipos de relatos na internet falando sobre isso, falando sobre relatos psicológicos e de violência física. Bom, no meu abuso, eu não passei violência física. Eu costumo dizer e pensar que muitos dos abusos que as pessoas estão sofrendo partem de um narcisista, de uma narcisista. Eu sei que isso é muito comentado na internet, às vezes em algum canal de televisão, nos noticiários, enfim. Existe o feminicídio e geralmente são pessoas narcisistas. Não posso afirmar que todas são, muitas só têm o traço narcisista. E muitas pessoas acham que isso não existe, que esse transtorno não existe, que isso é mentira, que as pessoas só arrumam uma desculpa. Na verdade, pode sim ser um abuso do narcisista ou da narcisista. Existem vários tipos de narcisista. Alguns só têm traços e alguns têm todas as características e alguns raramente têm o diagnóstico. Não tem cura, mas para Deus, se a pessoa quiser ser curada, ser liberta, reconhecer os seus erros, reconhecer a sua maldade, reconhecer o quanto a pessoa tem feito mal a outras pessoas, sim, existe cura, existe tratamento, existe libertação. E do último relacionamento, eu terminei com essa pessoa e 2 dias depois ela veio a falecer. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu já estava orando para que Deus me tirasse dessa situação e eu ia e voltava sempre. E até que um dia eu fiz um propósito com Deus e demorou 6 meses até Deus me responder. Deus me justificasse e que eu não queria mais voltar para aquele relacionamento. E se fosse, eu coloquei Deus como juiz, advogado e promotor. Eu coloco diante de ti, Senhor, um propósito muito sério de que se for para essa pessoa mudar, ele vai continuar, nós vamos ficar bem. E se essa pessoa realmente não for mudar, tira da minha vida, não deixa mais entrar na minha vida, não me deixa mais voltar para esse relacionamento que eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu falei para Deus que é a última vez e eu não quero mais. Então, passou alguns dias,
eu fui tentando relevar, a pessoa sempre me acusava de coisas que eu não tinha feito. A pessoa tentava me manipular de várias formas para mim sempre voltar, para mim acreditar que a pessoa fazia e falava coisas que não tinham assim conexão com a realidade, para que eu acreditasse, e sempre queria me convencer de que tudo aquilo era verdade, que eu era louca, que eu era a pessoa traidora, que eu era a pessoa má. Ele sim aflorou em mim muitas características ruins que eu não falava, e comecei a me tornar, né, uma pessoa agressiva, comecei a me tornar uma pessoa muito difícil, comecei a falar de um jeito que eu não falava, enfim, comecei a me tornar uma pessoa raivosa, uma pessoa muito infeliz. Comecei a me tornar muito infeliz. Então tem uma hora que a gente cansa de sofrer, que a gente tem que abrir mão e coloca na mão de Deus. Deus me respondeu, né? Essa pessoa dizia que eu fazia filmes indecentes e em todo lugar ele dizia que me via. No caso, está escrito na palavra de Deus que dar falso testemunho é pecado. Não dirás falso testemunho do seu próximo, se essas coisas não forem verdade. Então, muitas horas do dia ele passava me atormentando, dizendo que eu era infiel, e na verdade a pessoa infiel era ele. Ele estava falando dele próprio. Ele não fazia vídeos indecentes, mas ele estava me acusando de uma coisa que ele praticava, que ele fazia. Então fui traída algumas vezes, ainda relevei, mas eu já não queria mais estar naquele relacionamento. Eu já não sabia como sair, queria uma resposta de Deus, pois no fundo eu achava que aquele relacionamento tinha jeito e que era bom para mim. Mas mal eu sabia o que estava para acontecer, o que Deus tinha planejado. Foram 3 anos e alguns poucos meses. Deus já sabia desde o início que aquele relacionamento não daria certo, que seria ruim para mim, e que o meu primeiro namorado também seria ruim para mim. Foi falta de prudência, havia me dado sonhos e eu não tinha entendido. Deu outros sonhos do que ia acontecer depois ainda pela desobediência, mas eu não entendia sobre sonhos, o significado de sonhos, mas o fato é que antes dos relacionamentos eu já sonhava. Deus já falava comigo por meio de sonhos. Eu já sabia os avisos de Deus, mas não interpretava. Hoje eu tenho maior interpretação e qualquer coisa que eu sonho, eu peço o livramento, e quando eu realmente não entendi, peço a interpretação e a interpretação vem. Eu consigo entender o que significa. Então, eu passei muitas humilhações, né? Poderia detalhar aqui, mas quem sabe no próximo vídeo, se vocês gostarem do tema. O meu intuito aqui não é simplesmente falar sobre relacionamentos tóxicos para as pessoas abrirem o olho, mas sim colocar a palavra de Deus diante dessa situação e mostrar que esse tipo de coisa não é programado por Deus, não é algo que Deus quer para a vida de ninguém. Deus quer dar livramento às pessoas. E eu não estou aqui a passeio, não estou aqui para brincar, e tudo que eu passei foi um aprendizado. E com certeza é melhor as pessoas ouvirem esse testemunho para não acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu vi pessoas que ficaram 10 anos, 15 anos, 20 anos em um relacionamento assim, sofrendo. Eu ainda fiquei pouco tempo nesses relacionamentos. E Deus me livrou a tempo, para não perder mais tempo ainda. Mais tempo de vida, mais tempo de saúde, mais tempo de estar vivendo a vida, estar com os meus familiares, vivendo uma vida normal, estudando ou trabalhando, fazendo as coisas para Deus. Então, imagina quanto tempo ainda eu teria perdido se passasse mais tempo do que já passou. Digamos que tenha dado mais ou menos 5 ou 6 anos ao todo que eu perdi com os 2 relacionamentos. Então é muito tempo, 6 anos, é muito tempo perdido, que a pessoa podia ter feito muita coisa. Não fiz mais vídeos pro canal, estava parada, não entendi sobre o YouTube, não entendi o que eu podia fazer, o que eu podia gravar, sem rumo, sem destino, sem direção. E hoje eu tô aqui para falar, né, desse livramento que Deus me deu. No primeiro relacionamento, a pessoa não quis casar comigo, e no segundo relacionamento, que foi o casamento, a pessoa faleceu.
Infelizmente a pessoa faleceu. Eu não queria que isso tivesse acontecido jamais. Por muito tempo eu fiquei me culpando, por muito tempo eu fiquei pensando que a culpa foi minha pela oração que eu fiz, mas nunca jamais eu imaginei, eu pensei, nunca jamais eu quis que isso acontecesse. No dia que ele faleceu, eu estava em outro lugar, ele não sabia onde eu estava. Estava procurando por ele para ver se estava tudo bem, para ver quando ele ia pegar as coisas dele daqui, né? Eu falava para ele e eu mandava mensagem, eu procurei até no GPS para ver se eu encontrava ele. E eu só fui descobrir que ele havia falecido quando a irmã dele me ligou, dizendo que ela queria que eu fosse correndo para casa, que ela queria falar comigo e tinha que ser pessoalmente. Eu não sabia de nada, nem onde ele estava. Eu até hoje não sei o que ele estava fazendo naquele lugar onde ele foi encontrado. E cada pessoa fala uma coisa para mim do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estava lá com ele, eu não sei o que ele estava fazendo lá. Eu não sei por que encontraram ele dessa forma. Eu descobri que deram remédios para ele no hospital para dor. Era um remédio assim porque ele tinha apanhado. O que aconteceu? Eu fui no hospital buscar respostas. Eu não fui atendida para conversar com essas pessoas por quem atendeu ele. A pessoa que atendeu ele saiu caminhando e disse que não podia falar comigo. Pessoas já me disseram que saiu no jornal a história dele, da morte dele. Eu não consegui achar sobre a morte dele. Procurei o nome dele, não consegui encontrar. Então cada pessoa fala uma coisa do que ele morreu. E lá no hospital deu 4 paradas cardíacas. Eu não reconheci ele como morto porque não me chamaram. Quem reconheceu ele sim foi a irmã dele e a mãe. Eu não cheguei a ver ele morto porque o caixão já estava fechado. Eu não sei o estado que ele estava, nem quando a irmã dele foi ver o rosto dele, não queriam deixar ela ver o corpo. Ela viu o rosto. As roupas dele haviam desaparecido, o celular e o dinheiro também. Ele era uma pessoa ex-usuária de droga, mas naquele momento em que ele faleceu, o que eu sabia, ele não estava usando drogas. Me deram o laudo da autópsia e deram que a causa não era definida, mas ele teve 4 paradas cardíacas. Eu não sei o que causou as paradas cardíacas, talvez foi intoxicação pelos remédios, eu não sei o que causou. Ele não tinha problema no coração e foram lá no corpo dele, revisaram o exame para ver se tinha droga ou álcool no corpo, não encontraram nada. Porque colocaram ele no caixão já fazia alguns dias, já era meio tarde. Não me explicaram direito por que eu não pude ver ele no caixão, nem eu fiquei sem entender. Uns me diziam que era por causa do Covid, outros me diziam que é porque já tinha passado o tempo. Eu não entendi nada. O pastor falou comigo da igreja, ele disse pra mim esquecer, que Deus tinha falado pra ele pra mim esquecer essa história. Esquecer. Então eu tô tentando esquecer. Só que essa morte dele me causou sequelas. Eu fiquei bastante tempo tendo pesadelos com a mesma situação, sonhando sempre com as coisas que eu passava. Aquela coisa toda de relacionamento abusivo. Pessoas que disseram que viram ele e ele já estava até morto. Viram que ele cumprimentou a pessoa lá em tal lugar, sendo que ele já estava até morto. Então cada pessoa diz uma coisa, mas isso é o contexto para vocês entenderem o que me aconteceu, o que pode acontecer com as pessoas e o que acontece com as pessoas. Nesse mesmo sentido, num sentido parecido, que existem vários tipos de violência e a violência psicológica é muito grave, deixa a pessoa até meio fora de si, deixa a pessoa se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, que vocês tomem consciência desse tipo de situação, não caia no laço do inimigo, no laço do passarinheiro. Tenham prudência antes de agir, antes de falar, antes de decidir alguma coisa, antes de entrar no relacionamento, para não acontecer como acontecer comigo, ou acontecer até pior, né? De vocês apanhar ou serem mortos. Existem tantas mulheres ciumentas quanto homens ciumentos. Existem todo tipo de pessoa nesse mundo. Olá, vocês acabaram de acompanhar a minha história de relacionamento abusivo. Se vocês gostaram dessa parte da história que eu contei, que é bem pouco detalhada, eu gostaria que vocês deixassem um comentário para que eu possa fazer mais vídeos sobre isso, trazendo um contexto cristão da Palavra de Deus. Espero ter ajudado alguém, espero ter ajudado você que viu esse testemunho, essa história de vida. E eu separei alguns versículos da Bíblia que falam sobre esse assunto, nesse mesmo contexto. Vou estar lendo aqui com vocês.
Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 16, versículo 7. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Tito 2, 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Salmo 19, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Jó 33, 26. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Malaquias 2, 16. Odeio o homem que se cobre de violência, assim como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Provérbios 19, 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. 1 Coríntios 13. Não se porta o amor, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. 1 Coríntios 7. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Colossenses 3, verso 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Tenham um ótimo dia ou uma ótima noite e que Deus abençoe você e toda a sua família.